Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante, véspera de clássico. Então nós vamos falar da provável escalação que o Botafogo vai colocar em campo amanhã, 11 horas da manhã, no estádio Mário Filho, também conhecido como Maracanã. Danilo Barbosa, que é um dos jogadores preferidos da torcida alvinegra, pode voltar ao time titular. Vamos ver como é que vai ficar esse time escalado pelo Arthur Jorge. Como vocês sabem, ontem até a gente gravou um vídeo antes da confirmação do Botafogo, mas o Tiquinho vai ficar fora pelo menos não, no máximo 6 semanas. O Botafogo sempre coloca-se estica um pouquinho ali o prazo de recuperação das lesões para o jogador voltar um pouquinho antes, né? Então, sei lá, ficam umas 4, 5 semanas, mas já perderia a fase de grupos da Libertadores, ao todo 9, 10 jogos, dependendo aí do que vão fazer nos jogos contra o Fluminense, contra o Corinthians, né, que estão ali sem data definida. E assim, temos agora ninguém, né, nesse ataque do Botafogo, porque o Matheus também está machucado, o Janderson foi vendido, daria para ir atrás de algum jogador, algum free agent, né, algum agente livre, mas o JP Fragoso do Jornal Globo falou que o Botafogo não vai atrás de nenhum atacante. Daqui a pouco eu coloco aqui a lista de quem o Botafogo poderia trazer nesse momento. Antes de passar a bola para o meu querido Joaquim Marques, vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. Passamos dos 59.600, faltam menos de 400 para a gente chegar aos 60 mil. Vou pedir também para vocês ativarem as notificações e tem o plano de membros a partir de R$5. Joaquim Marques, amanhã contra o Flamengo no estádio Mário Filho, a massa compacta vai estar presente. Muita gente já está ansiosa porque clássico mexe muito, né, com o torcedor, né, contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Vasco, mas acho até que contra o Flamengo a galera fica mais mobilizada, mais agitada, mais ansiosa, pensando no que vai acontecer amanhã. E é um clássico que tem um peso, né? O Botafogo ganhando fica tudo muito tranquilo, e perdendo, né, a gente volta a desconfiar. A gente não, né? Mas alguns botafoguenses voltam a desconfiar desse time, né, que ganhou as últimas 3 partidas. Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante. A gente vai sem Tiquinho Soares, vai ficar um tempo sem ele. Já falamos disso em outros vídeos. O planejamento do Botafogo para esse início de ano se comprovou equivocado aí, não só pela lesão do Tiquinho, que não tem substituto, mas toda essa transição aí, de saída do Thiago Nunes e tudo mais. Então, a gente não pode deixar de falar, foi um erro grave, uma sucessão de erros, né? Muito risco, né? Jogo, correu muito risco. Muito. Correu risco até de perder as possibilidades aí de se classificar na Libertadores, né? Agora, sobre o jogo contra o Flamengo, a ausência do Tiquinho Soares, claro que pesa. Você enfrentar um grande rival como o Flamengo sem um dos nossos melhores jogadores faz diferença, mas eu confio bastante nas reposições que a gente pode ter ali de Júnior Santos, Eduardo. O que vai me causar preocupação não é esse jogo, nem o próximo jogo. É a sequência, né? É uma sequência que a gente pode acabar estourando o Eduardo, estourando o Júnior Santos, estourando o Luiz Henrique. E às vezes nem estoura, né? Às vezes pode ser assim, o Eduardo não aguentando o ritmo e voltando a ser aquele Eduardo da reta final do Brasileiro do ano passado, que não estava jogando bem. Por quê? Porque não tinha um substituto e tinha que jogar todos os jogos. Exato, aí se torna aquela questão do cobertor curto, né? Porque, tudo bem, eu acho que o Júnior Santos pode fazer muito bem essa função. Só que se o Júnior Santos fizer essa função lá no ataque, ele também não vai ter substituto. Então ele vai ter que jogar todos os jogos. E aí, e ele também não faz direita, a dele pela ponta, que é onde ele rende mais. Aí você já tira ele da ponta para botar ele como atacante. Aí é isso, né? Mas só que pela ponta, pelo menos, tem quem colocar.
vai despindo um santo para vestir o outro, né? E aí você tem que lembrar outra coisa, por exemplo, o Luiz Henrique. Em tese, você poderia ter ou o Júnior Santos ou o Luiz Henrique na ponta direita. Se o Júnior Santos vai estar no ataque, você não vai ter o Júnior Santos para a ponta direita, ou seja, o Luiz Henrique vai ter que jogar mais vezes também na ponta direita. Quer dizer, você vai fazendo um efeito dominó. Mas para o jogo de amanhã em si, não me preocupa a sequência. E esse horário de 11 horas, para quem está no Rio e pode ir ao jogo, eu imagino que não seja um horário muito agradável, mas eu que não moro no Rio e vou assistir aqui do meu sofá, eu achei assim, maravilhoso esse horário, porque Eu gosto. me economiza assim, a ansiedade. Quando o jogo do Botafogo é de noite, fica uma tortura o dia inteiro ansioso pensando no jogo. Aí 11 horas a gente já elimina essa questão mais cedo, né? É verdade. Não, mas eu gosto dos jogos às 11 horas da manhã. É bom. E assim, quando ganha é melhor ainda, porque quando perde, depois o teu resto de domingo é uma porcaria. Acabou o domingo. Domingo foi pro lixo. Não tem mais o que fazer. Agora, quando você ganha o jogo às 11 horas da manhã, pô, é bom demais, cara. Aquele almoço, avalia no Galeto Sats, pede um Comida fica até mais contrafilé, gostosa, a né? comida fica mais gostosa, aquele chopp que desce, meu irmão, redondo. Enfim, deixa eu colocar aqui a matéria do Globo Esporte, né? Colocando aqui a provável escalação. Arthur Jorge busca alternativas no ataque sem Tiquinho Soares. Vamos lá, aqui, ó. Temos ainda desfalques: o zagueiro Pablo, machucado, Marçal, como sempre, Rafael e o atacante Matheus Nascimento. Provável escalação do Botafogo de Arthur Jorge. Olha aqui, ó. John, Damian Soares, Alter, Bastos ou Barbosa e Hugo. Danilo Barbosa, aí o Gé já coloca como titular. E uma dúvida entre Tietê e Marlon Freitas e o Eduardo, né, jogando ali, né, provavelmente como segundo atacante. Na frente, Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos, podendo ser o Jefinho no lugar do Savarino. O Jefinho que sentiu uma lesão no joelho, né, e por isso acabou não jogando a última partida. Tomara que seja relacionado para esse jogo contra o Flamengo, porque é um jogador importante, Joaquim. Vou colocar aqui na tela o nosso campinho, aquele já tradicional campinho. Gatito no gol. Segundo o GE, vai ser o Damian Soares na lateral direita. A gente vai ter aqui o Lucas Alter e o Bastos, mas podendo ser o Barbosa. E na esquerda, o Hugo. Vamos lá, o Hugo jogando mais uma aí, acho que é a 14ª seguida. A gente teria aqui o Danilo Barbosa e o Tietê como volante. E aí, na frente, a gente tem o Júnior Santos, agora vai ser o centroavante Júnior Santos, Luiz Henrique na direita, e aí tem o Eduardo aqui e o outro é o Savarino. Quando o jogo começou e tinha o Tiquinho Soares, o Júnior Santos estava jogando na esquerda como ponta e o Savarino estava jogando centralizado com o Tiquinho na frente. Eu botei aqui o Eduardo, mas o Tiquinho na frente. Quando o Tiquinho saiu, o Júnior Santos entrou no lugar do Tiquinho e o Savarino veio para a ponta com o Eduardo jogando como segundo atacante. Então eu imagino que esse aqui seja mais ou menos o time do Botafogo, de acordo com essa escalação do GE. Acho que é o que a gente tem de melhor mesmo. E aí tem essa questão de você fazer essa dosagem dos minutos dos jogadores, né? Botar o Tietê, já que no último jogo você jogou com o Gregory e o Marlon Freitas, mas o Tietê de repente pode sair também e você colocar o Marlon. O Botafogo tem opções, principalmente do meio campo para frente. Era uma partida também, Joaquim, que de repente a gente poderia ver a estreia do Cuiabano, né? O Cuiabano que é o camisa 66, né? Já vou até colocar aqui, ó. O Cuiabano em vez do Hugo, mas ali no GE, pelo menos por enquanto, o Hugo pinta como o provável titular do lado esquerdo. O que você achou aqui dessa disposição? É o que a gente tem de melhor mesmo, né? Eu acho que é o que a gente tem de melhor. Acho que a disposição tem que ser essa mesmo. E, assim, voltando ao que eu falei sobre a ausência do Tiquinho e eu não me preocupar com esse jogo e sim com a sequência,
E convenhamos, tudo bem, é desagradável a gente não contar com o Tiquinho, mas, pô, olha a escalação desse time aí, dá para dizer, se bate aí na sua madeira, Débora, por favor, mas vamos Opa! supor que a gente perca amanhã, né, uma derrota assim normal, 1-0, 2-1, que não seja nada, assim, que não seja um O negócio é a vexame. performance, né, cara? Tem que jogar Exato, bem. Jogou bem, exato. perdeu, Se faz esse time parte. aí, se esse time aí entra em campo amanhã e perde de 1-0, alguém vai poder dizer que perdeu porque o time é ruim, porque não tinha atacante, porque não tinha. Nada, é um time muito bom, cara. Olha o ataque: Luiz Henrique, Eduardo, Savarino, Júnior Santos. Vai reclamar de quê? Agora, claro que o Tiquinho faz falta, mas assim, a gente tem time para fazer um bom jogo amanhã e quem sabe sair até com uma vitória. Assim, na minha opinião, analisando assim esse jogo, para esse jogo específico, o Flamengo tem um leve favoritismo, porque tá com jogadores mais descansados e a gente perdeu a nossa principal referência. A gente imagina só se fosse o contrário, o Flamengo tivesse vindo de uma batalha no meio de semana, a gente tivesse descansado os nossos principais jogadores, o Flamengo viesse jogar agora contra a gente sem uma Arrascaeta. O Tiquinho ali, ele é uma figura importantíssima nessa organização ofensiva do Botafogo, a principal referência técnica do time. O Júnior Santos está numa fase melhor, tá, mas o Tiquinho é craque, assim, para mim ele é o jogador diferenciado desse time do Botafogo. E aí, a gente analisando assim, acho que é um leve favoritismo, mas também não é aquele favoritismo louco. Eu até vi os jornalistas agora do GE fazendo aquele palpite, né? Aí 4 deram a vitória para o Flamengo, 4 deram empate e nenhum deu vitória para o Botafogo. E assim, analisando de fora, eu fiquei pensando assim, se eu fosse paulista, se eu fosse gaúcho, se eu fosse tricolor, se eu fosse Vasco e fosse olhar para esse cenário, Botafogo sem Tiquinho, Flamengo com jogadores descansados, jogo no Maracanã de Botafogo só com 10% da torcida, eu acho que eu apostaria no Flamengo. É porque a gente está dentro, a gente tem uma experiência maior e passa um pouco pelo clubismo, e a gente sabe que as coisas estão melhorando, o cenário não é tão ruim quanto quem está de fora tá enxergando, porque o que você disse, porra, esse quarteto aí perdeu o Tiquinho, mas esse quarteto é bom, pô. Esse quarteto aí é bom pra caramba, cara. É claro que a gente tem que ficar se policiando aqui para conter a nossa dose de clubismo, que eu acho que faz parte. Mas assim, quem está de fora, quem não é torcedor do Botafogo, ou quem não é um profissional da imprensa que é setorista do Botafogo, né, que está todo dia ali acompanhando o Botafogo, não tem o entendimento, o conhecimento das peças. A gente sabe de qual é salteado. Quando sai um, quem é que entra, quem é o substituto de um, quem é o substituto de outro, né? Quem não acompanha assim não tem essa noção. Inclusive, ano passado, no início do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo deu ali aquela arrancada inicial com ali as 3 primeiras vitórias, podemos dizer, eu conversei com amigos que eram de fora do Rio e tal, e eu falei, gente, esse time do Botafogo não é surpresa. Assim, surpresa no sentido, claro que eu não achava que o time ia ser campeão, depois passei a achar. Mas eu falei, esse time é muito bom. Eu conversava com os amigos, eu citava, olha, a gente tem os jogadores tais e tais, e os reservas são fulano, beltrano e cicrano, quer dizer, dizendo que a gente tinha peças de reposição, que não era surpresa o Botafogo estar vencendo aqueles jogos. E, no entanto, para essas pessoas que não são botafoguenses, que não acompanham o Botafogo, parecia que era assim, uma surpresa, uma coisa do outro mundo. Né? E eu acho que isso vale para quando vem um jogador pro Botafogo e eles não conhecem, eles estão acostumados com a época que a gente contratava bagre em grande quantidade. Aí fala assim, pô, eu não conheço esse Eduardo aí, foi pro Botafogo? Ah, então é bagre. Não tem como. Tiquinho Soares, nunca ouvi falar. Então, se foi pro Botafogo, é bagre. A gente não quis, é bagre. E aí mudou, as coisas mudaram. E até tava vendo... Pode falar. Não, fala aí. Não, eu queria falar também sobre essa questão, né, de você ser setorista, de você ser setorista, é que você acaba respirando e você sabe absolutamente tudo que está acontecendo ali. E eu estava vendo o programa no Sport TV, que é um dos programas que eu mais gosto, que é o programa do Rizek, né? E estava lá o Lino, que é um comentarista que eu gosto,
e estava lá falando também com o Richarlison, que é um cara que entende, né? E aí eles estavam falando assim que se o Botafogo não escalasse 3 volantes nesse jogo, ia dar água. Vamos dizer assim, não ia dar, o Flamengo ia vencer. Que para parar esse time do Flamengo, a gente tinha que jogar com 3 volantes. Cara, eu discordei muito e acho bem difícil, para não dizer impossível, que o Arthur Jorge faça isso, né? Aí como é que seria a escalação na cabeça desses jornalistas? Seria assim, né? O Botafogo com Danilo, Marlon e Tietê, provavelmente. Cara, não precisa jogar assim. Né? Não. O Botafogo não precisa. E outra coisa, e assim, não é, não precisa jogar assim. Aí não joga assim e vai lá e perde. Pode perder, mas pode perder com esses 3 aqui também, tá? Se fizesse uma trinca. A parada é assim, o Arthur Jorge, o cara foi jogar contra o Real Madrid e ele não fez uma concessão ali, não, jogou com os laterais espetados, com os 4 atacantes lá, com os 2 pontas e os 2 atacantes. Então, assim, ele não vai fazer isso contra o Flamengo. Acho muito difícil, seria surpreendente, mas não acredito que ele faça isso, e acho que também, se ele fizer, não é garantia de vitória, né? A gente vai jogar contra o Flamengo pelo empate, né? Tô curioso para saber como é que vai ser essa abordagem, mas eu acredito que ele vai tentar ser uma equipe dominante contra o Flamengo. Acho que para isso que ele foi contratado e é isso que ele sabe fazer. Exato, e assim, imagina se o Botafogo consegue uma vitória, fazendo um jogo bonito, sendo dominante, né? O quão isso vai elevar o moral do time e do Arthur Jorge, né? Mas só para finalizar essa questão que a gente estava falando da visão das pessoas que acompanham de fora, que não acompanham, né, tão de perto o Botafogo, uma vez eu estava conversando com um amigo tricolor, toquei no nome do Tiquinho Soares no assunto, e o meu amigo tricolor falou assim, não, mas o Tiquinho Soares é só um finalizador. Eu falei, putz, aí até mudei de assunto, entendeu? Então, mas assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado em relação ao jogo de amanhã, porque a gente sabe que esse formato do Arthur Jorge, que é inegavelmente muito ofensivo, ele ainda está numa fase de adaptação. Então, assim, eu também não acharia uma coisa absurda se o Botafogo tomasse uma pancadinha amanhã, não, porque é uma coisa que está numa fase de teste, a gente vai enfrentar um adversário que é muito forte, fora de casa. Você diz assim, aquele choque de realidade, assim, né? De tipo, opa, não dá pra gente jogar desse jeito todas as partidas, tipo, fora de casa, ainda, né? Porque eu acho que futuramente, né, dá. Exato, é isso que eu ia falar, que a gente tem que tomar cuidado para caso amanhã as coisas deem errado, para a gente não jogar o trabalho do Arthur Jorge na lama, dizer que não dá certo, que não presta. Porque assim, talvez hoje a gente ainda não esteja podendo ir de peito aberto assim com o Flamengo nessa fase inicial, mas muito provavelmente no segundo turno pode, né? Mas oi? Jogando em casa, no Newton. Isso, porque essa fase é uma fase inicial e assim vai ser o primeiro grande teste, né? Porque a gente teve um jogo contra o Atlético Goianiense e contra o Juventude, que não são grandes forças, né? E agora a gente vai ter um teste pesado contra o Flamengo. Eu acho que a gente pode fazer um bom jogo, estou confiante para esse jogo. Eu só acho que a torcida do Botafogo não pode se contaminar, né, porque você não tem a menor dúvida se o Botafogo toma uma pancadinha, um 2-0, aquele 2-0 assim, bem dado, clássico, a imprensa inteira amanhã vai estar dizendo, tá vendo, o Arthur Jorge com esse esquema, com 300 atacantes, não funciona, não dá. Isso aí pode ter certeza. E eu acho que não é por aí. E aí não vai querer que a gente jogue assim quando for enfrentar o Palmeiras, quando for enfrentar o Atlético Mineiro. O que não me pega é essa mania das pessoas quererem interditar determinada tática, determinado estilo de jogo e tal. Cara, tem que dar tempo. Se lá na frente, ele pode mesmo chegar à conclusão, tentei aqui, mas não deu, agora eu vou por um outro caminho. Mas com 2, 3 jogos, já dizer que não dá, aí é foda. E agora, a gente vai ter um jogo difícil, só para colocar aqui a provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Desfalque do Flamengo é o Cebolinha, né, que é titular nesse time, mas enfim, entra o Bruno Henrique, que a gente sabe que
é um ótimo jogador. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela o tweet do JP Fragoso, João Pedro, né? Aqui, olha só. Sem Tiquinho por 1 mês e meio, o Botafogo não vai contratar um novo atacante. O clube aguarda a chegada de Igor Jesus em julho e até lá a diretoria da SAF vai avaliar o elenco e as posições que reforçará na próxima janela. A zaga deve ser uma delas, o ataque não deve ser, porque vai chegar um cara pro ataque, né? Chega um volante também, então talvez o Botafogo só contrate mesmo zagueiro na próxima janela, né? Pensando já no Alan, no Igor Jesus. Para lateral esquerda já veio o Cuiabano, a não ser que pinte aí uma super oportunidade, o Texo estava falando, de repente contratar Thiago Almada, gastar uma grana, vamos ver. Mas, assim, eu vejo que agora também contratar por contratar também não faz muito sentido, né, Joaquim? Vou até colocar aqui uma lista de jogadores livres que a página Datafogo no Twitter publicou, aqui, ó, jogadores livres. Aí um cara que tem muita gente comentando é o Pato. Porra, cara, o Pato nessa altura do campeonato não dá para levar a sério isso. Aí você vê aqui, ó, Andy Delorte, Santimina, Lincoln, Stefano Okaka, Yusuf Abdelli, Abu Kanté, Alexandre Pato, vários jogadores. E olha assim que eu jogo Futebol Manager e conheço uns caras bem esquisitos, mas muitos aqui eu nunca nem ouvi falar. John Kleber, Ange Samuel, Nabli Bauri, Soleimani Coulibaly, porra, meu irmão. Cara, não tem o que fazer. Já errou, arriscou e Alexandre Pato, nessa altura do campeonato, não dá para ser levado a sério, né? E aí você vai trazer um cara para gastar um dinheiro com salário, um cara que não vai resolver o teu problema, assim, para contratar hoje tem que ser uma solução que resolva o seu problema, senão ou você improvisa ou promove alguém da categoria de base, né, Joaquim? É isso, porque, pelo amor de Deus, não é possível que alguém ache que ainda é viável contratar um cara como o Pato, que, aliás, é um dos vários desperdícios, né, que a gente teve no futebol brasileiro, né, um cara que desistiu do futebol muito cedo e que quando explodiu, quando surgiu, era um talento, assim, inacreditável, né, até os companheiros dele de Milan, quando ele chegou no Milan, vários já deram entrevista dizendo que ficavam assustados com ele, que tinham a impressão de que ele era melhor que o Ronaldo Fenômeno. Enfim, mas jogava muito. Cara, eu vi uma entrevista do Cafu falando, o Cafu do primeiro treino dele no Milan, que aí ele reuniu o Cafu, Maldini, mas os caras, sabe, os cobra lá e falaram assim, foram falar com o Ancelotti, esse menino vai ter que jogar, esse menino tem que entrar, porque assim, arrebentou. Bizarro o corte no podcast. E aí, cara, só para fechar aqui sobre o erro, o equívoco ou o risco que o Botafogo assumiu e acabou, né, se transformando num problema pra gente, uma coisa que eu tava comentando ontem, caralho, tem vezes que é difícil você se comunicar. Olha que muita gente diz que a gente passa pano, né, que o setor não sei o que não sei o que lá. Pô, aí a gente vai e critica um negócio que é um negócio tão claro e é necessário você criticar, e tem umas galera que defende. Aí eu fico imaginando aqueles corneta maluco, esses caras devem enlouquecer, porque, porra, tem limite, né, pra você aceitar as coisas. Não dá pra você tudo, né, colocar a mão na cabeça da SAF. Errou, errou. Aí eu tava até comentando aqui, você vê os comentários, ontem eu falei, e assim, fui tranquilo, né, falando, né, comentando em cima da notícia do Tiquinho, eu falei, vai perder 10 jogos e tá fora da fase de grupos da Libertadores. Não foi por falta de aviso. Esperar a segunda janela para trazer um centroavante era muito arriscado. Ah, mas tem o Júnior Santos e o Eduardo. Tá, e eles vão jogar 10 jogos seguidos? Daqui a pouco não tem eles também. Aí o pessoal, aí vem um cara aqui falando, e foram vários, não foi só um, não. Pô, Depp, é difícil. Segundo a maioria das pessoas, o Botafogo deveria ter um elenco com mais de 4 jogadores por posição. Tem 2. Os 2 se machucaram grave na mesma semana. Aí tem mais 2 que podem fazer a função. Mas aí eles também podem machucar, fica difícil. Cara, não é possível que as pessoas, cara, não consigam entender o mínimo. Porra, não tem 2, tem 1. O problema não foi nem a venda do Janderson ou a lesão do Matheus. Se eles estivessem aqui, também não teria um atacante para jogar 10 jogos. Para jogar a vida no Peru, para jogar a vida na Colômbia, né? Então, assim, é um negócio, cara, não tem 2. Tem 1. Tinha o Tiquinho. No ano passado tinham 2. O Diego e o Tiquinho. Se os 2 se machucassem, ok, era azar.
Não é porque o Matheus dominou a bola e sofreu uma falta naquele jogo contra o Atlético Goianiense que ele tá apto para substituir com qualidade o Tiquinho por 10 jogos. Né? Uma coisa que as pessoas não conseguem entender, cara. Eu, que sou considerado aí passapano, fiquei revoltado. Imagina esses malucos aí que ficam aí o dia inteiro macetando o clube. Porra, aí esse cara vai ter um Vai ter problema. um infarto. Mas sabe o que acontece, Depp? Às vezes o torcedor, eu entendo, assim, porque a gente, enquanto torcedor, a gente está falando de paixão, né? E a paixão, às vezes, dá uma embaralhada nas ideias da gente. Mas o torcedor precisa exercitar um pouquinho mais a memória. Se a gente voltar 3 semanas atrás, algum torcedor do Botafogo queria ver Janderson ou Matheus Nascimento em campo? Ninguém queria ver esses caras nem pintado de ouro. Então, aí agora que o Tiquinho machuca, então o Janderson e o Matheus Nascimento seriam a solução? Tenha paciência, né? Um risco que o Botafogo assumiu. Aí o outro veio e falou assim, não, mas tem 2, tem o Igor Jesus. Caraca, mas o Igor Jesus não tá aqui. Então era um risco que o Botafogo assumiu, ter um atacante só até o final da fase de grupos e até quase a reta final ali do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, acho que é até a 16ª, 15ª rodada. Caralho, vamos jogar esse tempo todo. Pois é. Enfim, já foi a cagada, agora também é melhor esperar até julho para o Igor Jesus chegar do que contratar por contratar também. Ai, Botafogo. Aprender com os erros é o mínimo, né? O básico, mas vamos lá. E qual que era a solução? Porra, trazia o Igor Jesus antes. É muito caro, então não traz o Igor Jesus e traz outro, porra. É isso. Ou então traz outro e traz o Igor Jesus também. E aí o outro nem precisa ser do mesmo nível do Tiquinho, porque é difícil você trazer um cara do mesmo nível, mas tem que ter alguém, cara. Por exemplo, agora, esse Mastriani aí do Atlético Paranaense, né? O cara tá no banco e entra, mete gol, porra, é um artilheiro. No ano passado meteu mais de 10 gols no Campeonato Brasileiro. Trazer um cara desse aí, sei lá. Fala aí. Não, uma coisa que é fato é que, assim, se a gente sabe que agora ou o Júnior Santos ou o Eduardo, ou os dois, vão ter que ficar ali naquela função de centroavante, obviamente, então eles vão deixar o meio de campo com menos peça, porque eles vão estar no ataque. Quem vai agradecer e quem vai sorrir com isso, muito provavelmente, é um garoto como o Yarlen, como o Diego Hernandes, porque a chance deles precisarem entrar no meio de campo, numa vaga que poderia ser do Júnior Santos ou do Eduardo, aumenta muito, né? É isso. Bom, rapaziada. Vamos lá. Agora fiquei irritado. Mas estamos junto. Grande abraço aí para todos alvinegros. Simples reserva do lado da careca do Joaquim, link na descrição. Entra na loja, tem 10% de desconto para vocês com o código promocional Setor10. E aqui embaixo, Parimate. Opa, aqui embaixo aqui tem o QR Code da Parimate com aquela promoção que eles têm, né? De você que é um novo usuário, quando for se cadastrar e fizer um depósito de até R$500, eles te dão 100% de bônus com o código GRITO. Beleza? Tamo junto aí, minha rapaziada. Voltamos em breve para falar sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Joaquim, valeu. Valeu, abraço.